O segredo da mansão de ferro. Era uma tarde cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu como um manto escuro, quando nós três estávamos na nossa sala de investigações, dentro da van do mistério menos nossa velha caminhonete azul, cheia de mapas, lanternas, cadernos de anotações e todos os equipamentos que detetives precisam. Eu, Miguel, era o responsável por anotar cada detalhe e organizar as pistas. Renato, o mais corajoso e forte de nós, levava sempre as lanternas potentes e ferramentas úteis. E Isaac, o mais esperto e observador, sabia decifrar códigos, ler sinais e perceber coisas que ninguém mais via. Éramos conhecidos na cidade por resolver mistérios que ninguém mais conseguia, mas nunca havíamos recebido um pedido como aquele. Uma carta chegou por correio, sem remetente, com letras escritas com tinta preta grossa, como se tivessem sido desenhadas com pressa ou com medo. Dizia apenas: Detetives, venham até a mansão dos ventos frios. Eu preciso de ajuda, mas não posso aparecer. O mal mora lá, e só vocês podem descobrir o que está acontecendo. O endereço é Estrada das Árvores Mortas, quilômetro 7. Entrem e encontrem a verdade. Não falhem. Nós nos olhamos, ao mesmo tempo curiosos e arrepiados. Ninguém sabia quem tinha enviado, nem o porquê de ter escolhido exatamente nós. Mas o mistério nos chamava e, como sempre fazíamos, decidimos ir. Entramos na van do mistério, ligamos o motor e seguimos pela estrada de terra que levava para fora da cidade. Quanto mais longe íamos, mais a paisagem mudava. As árvores ficavam mais altas, com galhos que pareciam braços secos tentando nos agarrar. A grama ficava marrom e seca, como se nenhuma água tivesse caído ali há anos, e o silêncio era tão grande que só se ouvia o barulho dos pneus na terra e o vento sussurrando entre as folhas. Renato dirigia com atenção, os olhos fixos na estrada, enquanto Isaac olhava pela janela, anotando coisas pequenas no seu caderno. Eu segurava a carta na mão, sentindo um frio que não vinha do ar, mas de dentro de mim. Quando chegamos ao quilômetro 7, vimos ela, a Mansão dos Ventos Frios. Era uma construção enorme, antiga, com paredes de pedra escura que pareciam absorver toda a luz do dia. Tinha janelas grandes e vazias, sem vidros, como olhos vazios que nos observavam. O telhado estava parcialmente quebrado e ervas daninhas cresciam por todos os lados, subindo pelas paredes como se quisessem engolir a casa inteira. O jardim ao redor era só terra seca e arbustos espinhosos, e uma escada de pedra, com degraus quebrados, levava até a porta principal, feita de madeira escura e pesada, com ferragens de metal que brilhavam mesmo na penumbra. É aqui, disse Renato, com a voz baixa, como se temesse acordar algo que estivesse dormindo ali. Parece que ninguém entra ou sai há décadas, observou Isaac, apontando para as marcas de poeira grossa nas janelas e nos degraus. Mas alguém nos chamou. Alguém está aqui, ou sabe o que acontece aqui. Descemos da van, pegamos nossas lanternas, nossos cadernos e os pequenos aparelhos de gravação que levávamos para registrar tudo. O ar ali era pesado, com um cheiro estranho, mistura de ferro velho, mofo e algo que parecia queimado, um cheiro forte que incomodava o nariz. Subimos os degraus devagar, cada passo fazendo um barulho seco e ecoante. Quando chegamos à porta, percebemos que ela estava entreaberta, como se tivesse sido deixada assim propositalmente. Renato empurrou-a com cuidado, e ela abriu com um rangido alto, longo e assustador, que ecoou por todo o lado de dentro, como um grito antigo. Assim que entramos, o ar ficou ainda mais frio. Estávamos num salão enorme, com um teto muito alto, onde vigas de madeira escura cruzavam o espaço. Havia móveis antigos, cobertos por lençóis brancos que agora estavam cheios de poeira, parecendo vultos parados no meio do salão. O chão era de tábuas de madeira, que rangeam a cada passo que dávamos. As paredes tinham quadros, mas as pinturas estavam desbotadas, e os rostos das pessoas que nelas foram pintadas pareciam ter olhos que nos seguiam para onde quer que fôssemos. E então, ouvimos um barulho baixo, vindo de algum lugar mais dentro da casa. Parecia um arranhado, como se algo estivesse arrastando o corpo pelo chão.
Depois, um som mais alto, como metal batendo em pedra. E então, vozes. Não eram vozes claras, eram sussurros, muitos sussurros juntos, que vinham de todos os lados, como se o próprio ar estivesse falando. Saíam daqui, não fiquem, pareciam dizer as vozes, fracas e cheias de dor. O que é isso? Perguntei, apertando a lanterna com força, sentindo minhas mãos suarem frias. Espíritos, ou algo que imita vozes, disse Isaac, parado e atento, os olhos percorrendo cada canto escuro. Mas não é só isso. Tem algo mais forte aqui, algo que faz todo o resto ter medo. Renato acendeu a lanterna mais forte e a luz cortou a escuridão, iluminando um corredor que levava para outras partes da mansão. As paredes do corredor tinham marcas profundas, como se tivessem sido feitas por garras muito grandes e afiadas. E o cheiro de ferro ficou mais forte, quase insuportável. Caminhamos pelo corredor e a cada passo os barulhos aumentavam. Arranhões, batidas, sussurros que ficavam cada vez mais altos, como se estivessem perto de nós. De vez em quando, vimos sombras rápidas passando pelos cantos da luz, formas pequenas e escuras que corriam e se escondiam nas sombras. Eram criaturas pequenas, com corpos magros e pelados, olhos brilhantes de cor amarela, que nos olhavam de longe e emitiam sons como guinchos baixos. Elas não se aproximavam, mas sabíamos que estavam ali, nos observando, esperando um momento de fraqueza. Chegamos a uma porta de ferro, grande e grossa, que ficava no fim do corredor. Era ali que os barulhos mais altos vinham, sons de metal batendo, como se algo estivesse se mexendo e se batendo contra as paredes do lado de dentro. E um som pesado, de passos lentos e fortes, como se uma coisa muito grande e pesada andasse por ali. É aqui, disse Renato, colocando a mão na maçaneta fria da porta. O que quer que esteja no comando está atrás desta porta. Esperem menos, disse Isaac, olhando para as inscrições gravadas no ferro da porta. Vejam estas marcas, elas são antigas e falam de um ser feito de metal, criado há muitos anos por um homem que morava nesta mansão. Ele queria fazer algo que fosse forte, que pudesse proteger o lugar, mas errou na criação. O ser ganhou vida própria e se tornou uma coisa de pura fúria e escuridão. É o monstro de ferro. Um arrepio forte percorreu o meu corpo. Eu tinha ouvido histórias antigas sobre esta mansão, sobre um cientista que viveu aqui há muito tempo, que fazia experiências perigosas e estranhas, mas nunca pensei que fossem verdadeiras. Renato abriu a porta devagar, e um som de ferro rangendo encheu todo o espaço. O que vimos ali fez o meu coração parar por um segundo. Era uma sala enorme, como uma oficina antiga, cheia de ferramentas, pedaços de metal, máquinas quebradas e correntes penduradas do teto. E no meio da sala havia ele, o monstro de ferro. Era gigante, muito mais alto que um homem normal, todo feito de placas e peças de metal preto e prateado, que brilhavam com uma luz própria, fraca e avermelhada. Seu corpo era grande e forte, com braços compridos que chegavam quase ao chão, e nas pontas dos dedos tinha garras de metal afiadas como lâminas. Sua cabeça era feita de peças enroladas e pontiagudas, e no lugar dos olhos tinha duas luzes vermelhas, brilhantes e intensas, que pareciam queimar tudo o que olhavam. Da sua estrutura saíam fios e tubos que soltavam um vapor quente e fedorento, e cada vez que ele se mexia, fazia um barulho terrível, como se 1000 peças de ferro estivessem se batendo umas nas outras. Ao seu redor havia outras criaturas, umas feitas de pedaços de madeira e metal, outras que pareciam feitas de sombra pura, com corpos que mudavam de forma, todas elas obedecendo ao monstro, todas elas com medo dele. Ele nos viu assim que entramos. Os olhos vermelhos brilharam mais forte e ele soltou um grito que não era como nada que já tínhamos ouvido. Era um som alto, áspero, mistura de ferro batendo e rugido de fera, que fez o chão tremer debaixo dos nossos pés. As criaturas ao seu lado guincharam e começaram a se mexer, prontas para atacar. "Fiquem juntos!" gritou Renato, erguendo a lanterna como se fosse uma arma. "Não se separem! Ele é forte, mas deve ter um ponto fraco." O monstro deu um passo para frente, e o barulho foi tão alto que tivemos que tapar os ouvidos.
Ele ergueu um braço enorme e as garras bateram contra uma parede de pedra, fazendo pedaços grandes caírem e poeira subir por todo o lado. As criaturas menores correram na nossa direção, mas Isaac apontou a lanterna forte para elas e elas recuaram, gritando, pois não suportavam a luz. A luz as assusta, gritou Isaac. Mas o monstro, ele não tem medo da luz. Olhem para ele. De fato, o ser gigante continuava avançando, os olhos vermelhos fixos em nós. Ele parecia sentir raiva de tudo que era vivo, como se tivesse sido criado apenas para destruir. Nós corremos para trás, nos escondendo atrás de pilhas de pedaços de máquinas, enquanto ele batia e quebrava tudo o que estava pela frente. As paredes da sala tremiam e o teto parecia que ia cair a qualquer momento. Enquanto nos escondíamos, eu vi algo que ninguém mais tinha percebido. No peito do monstro havia uma peça diferente, uma pequena esfera de vidro, que brilhava com uma luz fraca e azulada, diferente de todo o resto de metal. E ao redor dela havia correntes antigas, já gastas e quase quebradas. Olhem, sussurrei, apontando para o peito dele. Aquilo é o que o mantém preso, o que o mantém existindo. Se conseguirmos quebrar aquilo ou soltar as correntes, talvez ele pare. Renato olhou e entendeu. Ele pegou uma barra de ferro pesada que estava no chão e olhou para nós. Eu vou distrair ele, disse ele, com coragem. Vocês dois, procurem algo que sirva para acertar aquela peça ou para cortar as correntes. Ele saiu do esconderijo e correu para um lado, gritando e batendo com a barra de ferro numa parede. O monstro virou-se rapidamente para ele, os olhos vermelhos brilhando de raiva, e correu atrás de Renato, batendo tudo o que estava no caminho. As criaturas pequenas tentaram ir atrás dele também, mas eu e Isaac iluminamos elas com nossas lanternas, e elas recuaram de novo, se escondendo nos cantos escuros. Isaac achou uma serra antiga, com dentes grandes e afiados, que estava encostada numa mesa. Nós corremos por trás do monstro, que estava ocupado perseguindo Renato, que corria e se desviava das mãos gigantescas que tentavam pegar ele. O barulho era ensurdecedor e o chão tremia tanto que quase caímos várias vezes. Quando chegamos perto do peito do ser gigante, sentimos um calor forte que saía de dentro dele, e o cheiro de ferro queimado era quase impossível de suportar. Isaac ergueu a serra e começou a cortar as correntes que seguravam a esfera de vidro. O metal era duro e cada corte fazia um som alto e doloroso. E o monstro pareceu sentir, pois parou de perseguir Renato e virou-se bruscamente para nós, soltando um rugido que fez nossos ouvidos doerem muito. Ele ergueu a mão enorme para nos acertar, mas Renato correu e bateu com a barra de ferro na perna dele, fazendo ele perder o equilíbrio por um segundo, o tempo que precisávamos. Mais um pouco, gritou Isaac, com esforço, as mãos firmes na serra. Eu ajudava ele, segurando as correntes para que não se mexessem, mesmo sentindo o calor e o medo tomarem conta de mim. As criaturas pequenas começaram a se aproximar de novo, mas eu acendi um pequeno sinalizador que levávamos na bolsa, e a luz forte e brilhante fez elas gritarem e correrem para as sombras mais profundas. Com um som seco e alto, a última corrente se partiu. A esfera de vidro brilhou forte, de cor azul clara, e depois começou a se apagar, devagar. O brilho vermelho dos olhos do monstro ficou fraco, e os movimentos dele pararam. Os braços gigantescos caíram pesadamente ao lado do corpo. O som de metal batendo parou de vez, e o silêncio que veio depois foi tão grande que parecia pesado, como se pudesse ser tocado. O corpo de metal começou a se desfazer, lentamente, caindo em pedaços no chão, até que só restaram montes de ferro velho e poeira. As criaturas que estavam ao seu redor gritaram uma última vez e se transformaram em fumaça escura, que se dissipou no ar, desaparecendo para sempre. Os sussurros que enchiam a casa pararam, os barulhos de arranhões e passos acabaram, e todo o peso escuro que sentíamos ali pareceu levantar de vez. Nós três ficamos parados por um longo tempo, respirando forte, com o coração batendo muito rápido, olhando para o monte de ferro que tinha sido o ser que tanto nos aterrorizou. Renato veio até nós, o rosto cheio de suor e poeira, mas com um sorriso pequeno de alívio.
Isaac guardou a serra e o caderno e olhou ao redor, vendo que a sala agora parecia só um lugar antigo e abandonado, sem nada de estranho ou assustador. Conseguimos, disse ele, com a voz ainda um pouco tremida. O mal acabou. Voltamos a caminhar pela mansão, e agora não havia mais barulhos, nem sombras rápidas, nem vozes que sussurravam. O lugar parecia apenas uma casa velha, cheia de histórias antigas e esquecidas. Quando chegamos à porta principal, vimos que havia uma carta pequena, que não estava ali quando entramos. Peguei ela e abri com cuidado. Obrigado, detetives. Vocês fizeram o que ninguém mais teve coragem de fazer. Agora, este lugar está em paz, e eu também. Não precisam procurar por mim, pois eu já não estou mais aqui. Levem esta lembrança e saibam que a coragem e a união são as armas mais fortes contra qualquer mal. Não havia assinatura, mas sabíamos quem tinha escrito. A pessoa que nos chamou, a alma de quem criou o monstro e que viveu todos estes anos com culpa e medo, esperando que alguém pudesse acabar com o erro que tinha feito. Com o erro que tinha feito. Saímos da mansão e quando olhamos para trás, ela parecia diferente, não tão escura, não tão assustadora, só uma construção antiga, guardando o fim de uma história terrível. Entramos na van do mistério e enquanto voltávamos para casa, olhamos um para o outro, sabendo que esta era a maior e mais assustadora história que teríamos para contar. E mesmo com todo o medo que sentimos, sabíamos que enquanto estivéssemos juntos, não havia mistério nem monstro que fosse capaz de nos derrotar. A estrada levava de volta para a cidade, o sol começava a aparecer entre as nuvens, e o vento agora soprava leve, como se levasse embora todo o resto da escuridão que tinha ficado para trás.